Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aí neste dia para mais uma lição EBD, aonde nós estamos estudando, né, acerca da carreira que nos está proposta, né? Aí com um comentarista que é o nosso pastor Osiel Gomes, tá? Eu sou o presbítero Márcio, superintendente da Escola Bíblica Dominical. E antes de começar, eu quero convidar você para se inscrever aí no meu canal, tá? Meu canal está no presbítero Márcio. Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical e gosto de estar toda semana falando da lição um pouco dessa lição que é de tão grande importância, tão grande valia para nossas vidas espirituais. E hoje eu quero passar para vocês aqui, para os irmãos aqui, a lição de número 7, que vamos estudar domingo. Vai falar acerca, domingo, lição número 7, vai falar acerca do perigo da murmuração. Ser um crente murmurador, murmurar de tudo, não concordar com nada, até mesmo com a vontade de Deus. Isso é pecado e nos atrapalha na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada a gente se atrapalha quando murmuramos, tá? Nós temos vários exemplos na Bíblia, tá? Que por causa da murmuração o povo não alcançou o alvo. E um dos exemplos que está na lição, que é de super importância, é o exemplo do povo do Egito, né? O povo de Israel estava no Egito, escravizado, 430 anos, mais ou menos, escravizado. Eles clamaram a Deus, buscaram a Deus pela libertação. Deus enviou o libertador, tá? E quando eles saíram da terra, eles murmuraram do seu libertador, que era Moisés, seu líder, né? Houve a murmuração. E por causa dessa murmuração, eles não conseguiram herdar a terra, tá? E Deus tinha prometido que eles iriam herdar após saírem do Egito. Então vamos lá, a nossa lição, o perigo da murmuração. O texto está baseado na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, que diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Né? Então Moisés aqui alertando a igreja de Corinto a não murmurar igual o povo de Israel, igual o povo que saiu do Egito. Né? E a verdade prática diz aqui: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. É a murmuração. Você tem promessa de Deus na sua vida para ser cumprida? Então não murmure. Pare com o negócio de murmuração, tá? Porque isso nos impede de desfrutar das promessas de Deus, tá? Nos impede, nos enfraquece a nossa vida espiritual, tá? A murmuração, ela acaba com a comunhão da igreja local. Então são essas três coisas, tá? A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Deus tem promessas maravilhosa para o seu povo. Deus tem promessa maravilhosa para o cristão. Deus tem promessa maravilhosa para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos estudar no próximo domingo. Êxodo capítulo 16, versículo de 1 a 7, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. É a nossa leitura bíblica em classe, que diz, Êxodo 16, verso 1. E, partido de Elins,
toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, e prepararão o que colherem, e será o dobro de que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? E o capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios, assim: o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Corinto a não serem murmuradores. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe. É a base da nossa lição, é a base da nossa leitura, é a base do nosso estudo. Vamos aqui ao primeiro texto, que vai falar do que é murmuração na Bíblia. Tá? Vai aparecer algumas palavras aqui no hebraico, as palavras no hebraico. O que é murmurar? As principais palavras para a murmuração na Bíblia são as seguintes do hebraico: o verbo lim, que é resmungar, reclamar e murmurar. E era o que o povo estava fazendo, tá? Resmungando, reclamando e murmurando contra os seus líderes. Números capítulo 14, versículo 36, você vai ver isso. E o substantivo igoim, meditação, música solene, pensamento e conspiração, Ela quer aquela coisa que você faz no silêncio, Meditação, pensando no que está sendo feito, às vezes murmurando, Música solene, começa a cantar, e meditação, música solene, pensamento e conspiração. Tudo isso aí faz parte do murmurador, faz parte da murmuração. Aí tem do grego, O verbo grego é gogizo, que também quer dizer murmurar, resmungar e queixar-se, dizer algo contra, em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. Está em João capítulo 7, versículo 32. De acordo com essas palavras,
O murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Então, o murmurador, ele vive em desacordo, né? Não concorda, nunca está concordando. É aquela pessoa que se ira, né? Irado, qualquer coisa se ira. E queixa-se, né? Está sempre se queixando, sempre reclamando, né? E é opositor, tá? É oposição a tudo que se acontece dentro, vamos dizer assim, da igreja. E o que acontece aqui, eu até marquei aqui, eu sublinhei aqui, nem Deus escapa dele, o murmurador, nem o próprio Deus escapa dele. Por quê? Basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Êxodo capítulo 15, versículo 24, Êxodo capítulo 17, versículo 3, e Números capítulo 14, versículo 27, Números capítulo 16, versículo 41. Então nem Deus escapa do murmurador. Tá? Então nós vimos aí já no primeiro texto, o primeiro ponto, que vai falar sobre o que é murmurar. E o segundo ponto aqui vai falar da questão do comportamento dos murmuradores. Diz aqui, de acordo com os dois testamentos da Bíblia, que é o Velho e o Novo, né? O mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas do dia de Moisés, né? Está em Êxodo capítulo 16, versículo 11. Também nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, que murmuravam, né, de Jesus. E na igreja de Jerusalém, no início da igreja, né, a igreja primitiva, Atos capítulo 6, versículo 1. Os murmuradores se levantam contra os apóstolos, Atos capítulo 6, versículo 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, capítulo 6, versículo 1 e 7, né? Eles tiveram que orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus uma solução, e Deus orienta eles, e eles consagram, né, 7 homens, preparam 7 homens, diáconos, para cuidar da parte em que os murmuradores estavam murmurando dos apóstolos. E eles precisavam continuar no ensinamento e na palavra. Foi aí que surgiu, né, os primeiros diáconos da igreja. Glória a Deus. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Tá? Quando você murmura, você fica estressado, você fica, né, enfermo, você fica doente, então isso não é bom, tá? E a cura é você não murmurar, tá? Não ser murmurador, tá? Então, vemos aqui que a murmuração, ela aflige a nossa saúde emocional e física, tá? Enfraquece a nossa vida espiritual, tá? É um enfraquecimento. Há muitos crentes fracos na fé, desanimado, né? Não sente vontade de mais de ir à casa de Deus, à igreja, louvar-se o nome do Senhor, mas precisa orar, pedir a Deus graça e se levantar, erguer a cabeça. Glória a Deus. O crente murmurador, terceiro ponto aqui do primeiro texto, falando da murmuração na Bíblia.
crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode neutralizar a prática da murmuração. Jamais. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, né, vai falar dos frutos do Espírito, né? Mas o murmurador, ele não consegue ter com ele os frutos do Espírito. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons, né? Então o crente murmurador, tá? Ele passa a ser instrumento do maligno, tá? Vamos ter cuidado aí, tá? E o diabo passa a dominá-lo e usá-lo de toda maneira, tá? Então não é possível um crente murmurador ser alegre. O crente que murmura, ele nunca é alegre, está sempre achando defeito em alguma coisa, né? Ser bondoso, ser agradável. O crente murmurador é difícil ser alegre, ser bondoso e ser agradável, tá? Então, é por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, precisa ser curado, precisa se curar dessa doença. Pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. E o perigo aí da murmuração, o que é a murmuração, o que é a murmuração nos faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí o primeiro ponto, que vai falar da murmuração na Bíblia, o que é murmurar, vai explicar o que é murmurar, o comportamento da murmuração, e o crente vai falar do crente murmurador. Segundo ponto, segundo texto aqui vai falar da murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Eles tinham uma promessa e a primeira geração, a gente conhece, sabe, que não conseguiu entrar. Todos morreram no deserto. Por que morreram no deserto? Porque murmuraram contra Moisés, murmuraram contra o líder de Deus, murmuraram contra o próprio Deus, tá? Então o primeiro texto vai falar da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão, que era Arão, né, como seu auxiliador. Quer dizer, Moisés era o líder e Arão era o auxiliar de Moisés, né, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, né? Isso você pode ver em Êxodo capítulo 7, versículos de 1 a 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto, né? Pediram a libertação e agora, né, censura contra Moisés, dizendo que Moisés tirou eles do Egito para morrerem no deserto. Nesse relato percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração logo
não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Tá? Então o murmurador, ele passa a ser impaciente, passa a ser ingrato e passa a desrespeitar a liderança bíblica. Tá? Se você vê já lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, e o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então está aí o perigo, né, da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Tá? Deus é quem coloca os líderes. Deus é quem chama os líderes. Tá? Então, os líderes, né, que nós temos, os líderes que quem nos dá é Deus. Os líderes são representantes de Deus na terra. Os líderes eclesiásticos, eles são representantes de Deus na terra. E aí daquele que se levanta contra o líder de Deus, contra aquele que Deus colocou como líder. Foi o que aconteceu aqui com Moisés. Né? Se a gente for olhar essa questão, aí a gente vai ver vários acontecimentos, né? Como a terra engoliu homens murmuradores, né? Como Dotã, Abirão, tá? E um outro personagem, né? Foram engolidos por causa da murmuração, né? Então, a murmuração, ela tem um preço a pagar. E a gente vê que no final de todas as coisas, né, eles não, os que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, a Bíblia vai mostrar que eles entraram na terra prometida. Né? Os que saíram do Egito, né, passaram pelo deserto, só Josué e Caleb entrou com os remanescentes de Israel na terra prometida. Né? Somente eles. Os demais pereceram tudo no deserto, né? No deserto. Aí vem a murmuração contra Deus. Aqui o segundo ponto, né, da lição, vai falar da murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo capítulo 6, versículo 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nós dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, e que nós achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Pode ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Então, observa-se que o nosso Deus, Ele sabe, né, do que precisamos. Ele sabe do que necessitamos, antes mesmo de nós pedirmos, né, Ele sabe. Então não tem necessidade de nós murmurarmos, de nós censurarmos, de nós murmurarmos contra Deus, porque Deus sabe, né, do que precisamos e do que necessitamos. Então é melhor, né, a gente ser grato a Deus pelo que Ele faz, pelas coisas graciosas, pelo seu amor, né, do que chegarmos a Ele com ingratidão, queixas, né, se queixando e murmurando. Mas devemos ser gratos a Ele pelo que Ele faz em nossa vida. Aí, terceiro ponto aqui do segundo texto vai mostrar que o comentário já fala assim: por que é perigoso murmurar? Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra Ele, Deus, e teve paz. Jó capítulo 9, versículo 4. Né? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade.
extrema contra Deus, ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida. E no contexto que estamos, por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas, para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Então aqui no capítulo 10, versículo 10 e 11, de Coríntios, Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo vai alertar a igreja acerca da murmuração, para que a igreja não venha cair, né, nessa falha, não venha cair nesse pecado, né, e a murmuração, para não serem destruídos, né, como aquele povo que saiu do Egito, né, com promessa de Deus, não herdaram, né, a terra prometida, né? Então o apóstolo Paulo vem nos alertar essa questão, para que nós não venhamos a ser destruídos, né? Acho que nós possamos estar convictos e continuar perseguindo o alvo que é Cristo, o alvo que é o céu, né? Como nós estudamos em lições anteriores. Mas se cairmos para o caminho da murmuração, aí a gente já vai perder o foco, né? O nosso principal foco, que é a caminhada para o céu. Vamos aí na continuação aí do nosso estudo, né? Eu gravei uma parte hoje aí na hora do almoço, e agora chegando da igreja, eu estou aqui para gravar a terceira parte da nossa lição, nossa leitura, né? Mas nós falamos no sinopse, no bloco 1, ou no tópico 1, nós falamos de murmurar, o significado da murmuração, que é resmungar e reclamar. E falamos também que o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição, né? Isso nós falamos no primeiro tópico. No segundo tópico, nós falamos da murmuração, que a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida, né? Deus tinha prometido a eles uma terra, uma nova terra, mas por causa da murmuração, deles murmurarem contra Deus, contra Moisés, né, contra a liderança, eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, como eu disse anteriormente, e entraram na terra prometida, né? Somente Josué e Caleb e saíram junto com eles do Egito. Os demais pereceram tudo no deserto. Então, quem entrou na terra prometida? Quem entrou na terra prometida foram os filhos, né? Filhos, netos, tá? Do povo que saíram do Egito, né? Os remanescentes, vamos dizer assim melhor. Os remanescentes de Israel que entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Porque os que saíram, do Egito pereceram todos no deserto por causa da desobediência e da murmuração. Então, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida, tá? É a segunda parte, segundo tópico da nossa lição. E nós vamos passar aqui para o terceiro tópico, que vai falar da murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, né? Assim como a murmuração impediu que o povo de Israel
entrasse na terra prometida, tá? Aqueles que são murmuradores, né? Fazem parte do evangelho, que pregam a Canaã celestial, tá? Que é a promessa de Deus, é uma promessa de Deus, né? Todos aqueles que prosseguirem no caminho, nesta caminhada, né? Que nos está proposta, como diz aqui o título, né? Essa carreira que nos está proposta, tá? O caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar ao céu, né? Então, na perseverança, nós estamos perseverando, né? E a nossa perseguição é ir morar no céu, né? A gente tem que evitar de murmurar, de ser murmurador. Então, por que evitar? Porque a murmuração é um pecado. Além de ser um pecado, ela nos impede de entrar na Canaã celestial, ou na maçã celestial, ou no céu, como nós estudamos, né? Ou na terra prometida. Tá? Isso são promessas. Tá? Isso é uma promessa e é uma realidade. Então vem aqui o primeiro ponto do terceiro texto, vai falar do fim dos israelitas murmuradores. Examinando o texto de Número capítulo 14, versículo 29, e o capítulo 16, versículo 41 e 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Números capítulo 14, versículo 29. A peregrinação de Israel pelo deserto de exemplo, a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Pereceram tudo no deserto. Inclusive Moisés, né? Moisés que era o líder, o responsável que Deus levantou para libertar o povo de Israel, né? Por causa da desobediência do povo, né? A gente aprende que Moisés também não entrou, né, na terra prometida. A Bíblia diz que Deus levou Moisés até um certo lugar para que ele visse a cidade que estava prometida para o povo de Israel e ali o matou e o sepultou, né? Então, ele não chegou à terra prometida por causa da desobediência do povo. Isso é o que o murmurador, o censurador faz até com o líder, né? Eles não conseguiram entrar. Somente Josué e Caleb, que saíram do Egito, conseguiram entrar na terra prometida junto com o povo, tá, de Jerusalém, o povo que adjacentes, né? Era o povo, né, que são, no caso, os filhos, os netos, né, que entraram nessa terra prometida. E os murmuradores, tá, não vão ter lugar na Canaã celestial. Não vão ter. Tá? Assim como aconteceu com os filhos de Israel, com os israelitas, tá? Acontecerá também com aqueles que murmuram contra Deus, murmuram contra o seu líder, murmuram contra o seu pastor, murmuram contra a sua igreja. Então, fujamos da murmuração e nos dediquemos às coisas celestiais, né? Quando alguém começar a murmurar do seu líder, do seu pastor, do seu dirigente, tá? Você chama ele para orar pelo seu pastor, orar pelo seu dirigente, orar pelo seu líder, né? E não ajuda a murmurar não, para você não perder, não pecar, tá? E ser impedido de entrar na Canaã celestial, tá? Vamos ver o segundo ponto do terceiro texto, que vai falar aqui do destino dos murmuradores. Aí vemos aqui, à luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência
ao povo da nova aliança, tá? O do Novo Testamento. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tá? É o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, ela é perigosa, tá? Na nossa caminhada cristã. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 10, nos adverte para que a gente não seja murmurador, não venhamos murmurar como o povo de Israel, tá? A murmuração, ela traz os seus males. Terceiro ponto aqui do terceiro texto, né, do terceiro tópico, vai falar dos males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida, a murmuração pode provocar males na vida da igreja local, né? A murmuração, ela pode trazer o quê? Desânimos espirituais, contenda comunitária, rebeldia espirituais e divisão ministeriais, tá? Então são aqui os males da murmuração, tá? Os males que causam a murmuração, tá? Ela provoca, tá? Que ela provoca na vida da igreja local, tá? Traz o desânimo espiritual, traz contenda comunitária, traz rebeldia espiritual, é a parte dos males da murmuração, tá? Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25 e Lucas capítulo 1, versículo 17 a 22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnia. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais, tá? O Espírito Santo não habita na vida do murmurador. Efésios capítulo 4, versículo 30 e Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, estacionando no meio do trajeto celestial, tá? Quem se entrega à murmuração ou aos males da murmuração, né, acaba fazendo serviço ao inimigo, tá? E se estaciona no meio do trajeto celestial. Ele para, né? Ele não prossegue nessa caminhada de fé. Não prossegue nessa carreira que nos está proposta, como nós estamos estudando nesse trimestre, né? Por quê? Porque é murmurador. Né? Então, para prosseguirmos, a gente precisa aprender a não ser murmurador. Para prosseguir
para o trajeto celestial, ou para o céu. Tá? Então, aprendemos aqui no terceiro tópico que a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. É pecado, tá? E nos impede de entrar na Canaã celestial. Assim como impediu Israel de entrar na terra prometida, ela nos impede de entrar no céu. Ela nos impede de entrar na Canaã celestial. Na conclusão aqui, para nós concluir, né? Nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa, é destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus. Quanto ao pecado da murmuração, Romanos capítulo 15, versículo 4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de sua promessa. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Em qualquer lugar, nós precisamos evitar, tá, o ato de murmurarmos contra A ou B. Em tudo devemos ser gratos a Deus, né? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Uma boa aula no próximo domingo, em nome de Jesus. E eu, aproveitando aí a oportunidade, eu quero pedir a você para deixar aí o seu like, você que é inscrito no meu canal. Deixa aí o seu like, tá? Deixa o seu comentário. Vai ser uma benção para mim, tá? Ter o seu comentário aí no meu canal. Bom, convida outros para fazer parte, compartilha. Aí, se você está gostou do estudo, compartilha com outros, para que outros também venham se inscrever no meu canal e venham ser abençoado, tá? Venha ser abençoado por Jesus Cristo, tá? Em nome de Jesus, tá? Se inscreva aí, eu tenho minha página no TikTok, tenho também no Instagram, e você é o meu convidado, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, convidar você para fazer parte, né? Ser um inscrito do meu canal, que é uma bênção. Cada um que se inscreve, eu olho como se fosse 1 milhão de pessoas inscritas no meu canal. Então você que se inscreve no meu canal é uma bênção na minha vida ministerial. É uma bênção muito grande, tá? Você que também faz parte, me acompanha no TikTok aí, tá? Se quiser dar uma passadinha no meu canal para assistir a aula completa, que aqui eu só vou passar um pedaço, né? Vai ser bênção também, tá bom? Então, ficam todos na paz do Senhor. Eu vou orar por você e até domingo. Domingo você é convidado para estar na EBD, tá bom? Na sua igreja, o teu superintendente, os teus professores, a tua classe conta com você. Não falte esta aula que vai ser bênção para a tua vida, tá? Não falte esta aula. Eu estou aqui eu sou daqui de Santo Antônio da Serra, Xerém, do Cu de Caxias, Rio de Janeiro, tá? Fica aqui, minha igreja fica aqui na rua Beira Serra, número 417, a Assembleia de Deus em Santo Antônio da Serra, é a Desas, tá bom? Meu pastor presidente é o pastor Ari. Se você mora aqui próximo, quiser nos fazer uma visita, estar conosco de manhã na escola dominical, eu estou a partir de 8 horas, eu estou na igreja aguardando você, tá? Vai ser uma bênção estar com você, te abraçar, tá? Estar junto, e quero contar que você vai gostar da aula e vai querer voltar no próximo domingo. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Ter você conosco. Deixa eu orar por você e até domingo, em nome de Jesus. Não percam a EBD, que vai ser bênção para a sua vida. Amado Deus, soberano Pai Celestial, na tua presença, Deus, neste momento nos encontramos, no encontro,
Em primeiro lugar, meu Deus, para te pedir perdão por minhas faltas, minhas falhas, por pecado, pensamentos e por obra, qual sei que sou falho, sou pecador diante de ti, mas tu és o meu Deus, tu és a minha fortaleza. Pai Santo, Pai Celestial, Senhor, eu te peço uma bênção toda especial para os meus inscritos, Senhor, neste canal, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um inscrito, Senhor. Também, Senhor, no meu Instagram, Senhor, nos inscritos do Instagram, Senhor, do TikTok, meus seguidores. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a todos, Pai. Em nome de Jesus, entra, Jesus, com providência. Dá vitória, Senhor, a cada um, Senhor, que vai assistir este vídeo, que vai assistir esta aula. O Senhor possa, ó Deus, estar dando graça, derramando a tua unção, derramando a porção da tua palavra, Senhor. Ó Deus, para que eles possam conhecer a cada dia, Senhor, esta verdade que é, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus te peço a tua bênção, agradecido a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.